Na última semana, todo o mundo acompanhou aí as notícias sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. As opiniões foram bastante divididas, inclusive entre os próprios britânicos, já que a decisão pela saída ganhou por uma porcentagem bem pequena em relação a quem desejava continuar tudo como está. Mas e para nós que estamos aqui no Brasil, né, tão longe, o que essa decisão pode influenciar para o nosso mercado? Para falar sobre isso, eu converso agora com o coordenador do curso de Relações Internacionais da PUC Goiás, Danilo Alarcon. Oi, professor, bom dia. Ou boa tarde, né? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Bom, Danilo, primeiro, antes da gente entrar nessa questão bem econômica, eu queria que o senhor entrasse assim, fizesse um geral para a gente poder entender, porque a gente fica distante, né? Para os nossos telespectadores entenderem o que é que aconteceu. Distantes, mas isso impacta diretamente na gente. Bom, o Reino Unido decidiu agora, na última semana, através de um plebiscito, pela saída da União Europeia. A União Europeia é um bloco que é formado por 28 estados e eles compartilham dentre si uma legislação imensa, desde questões de mobilidade de pessoas, estudantil, a regras sobre produção audiovisual e, o mais importante, para esses agrupamentos econômicos, que é o mercado comum, ou seja, a possibilidade de você fazer importação e exportação sem pagar taxas. A grande questão da saída do Reino Unido da União Europeia nesse atual momento foi porque foi uma campanha marcada por um sentimento de xenofobia. Então, alguns grupos de direita e os partidos, principalmente o Partido Conservador e o UKIP, que é um partido muito forte de direita no Reino Unido, eles fizeram uma campanha no sentido de expressar um sentimento da população de aversão à migração. Então, a pauta da migração ela esteve bastante presente nesses últimos tempos. Há atualmente cerca de 3 milhões de europeus do continente morando no Reino Unido. Há 1.200.000 britânicos do Reino Unido morando no continente e há também em todo o Reino Unido, principalmente nas principais cidades como Londres, uma quantidade muito grande de imigrantes, inclusive de brasileiros, porque a comunidade brasileira hoje em Londres é uma das maiores. Então essa saída do Reino Unido da União Europeia, ela traz essas dificuldades e ela traz esses desafios para que a gente pense efetivamente sobre as consequências da globalização e principalmente que as forças políticas elas não estão sabendo resolver efetivamente os problemas advindos do processo da globalização. As vantagens são nítidas e isso o Partido Conservador hoje ele tenta manter essa questão nas negociações com a União Europeia para que eles continuem participando do mercado livre europeu, só que os líderes europeus já bateram o pé e disseram, bom, se vocês não querem livre circulação de pessoas, vocês não vão ter também o acesso ao nosso mercado. Por isso que eles querem essa saída rápida. Sim, sim. Há essa pressão nessa semana para que o processo seja rápido. A própria Angela Merkel, que é a chanceler da Alemanha e é o principal país hoje do bloco, obviamente, ela entende a dinâmica e as dificuldades da saída do Reino Unido, mas o bloco precisa, caso essa saída se efetive, o bloco precisa que essa saída seja rápida. Então há agora um jogo de forças interno no Reino Unido, porque a Escócia voltou a jogar a cartada de um plebiscito pela independência da Escócia, isso tornaria mais um fator. Tornando a Escócia independente do Reino Unido, a gente já começa um processo de desmembramento de um dos principais estados, de uma das principais potências do mundo. Então, as consequências, elas são muito grandes. São reflexos ainda, né? São os primeiros dias, a gente está aí mais ou menos uma semana, em relação à economia. A gente tem uma preocupação em relação a isso, né? O Brasil tem exportações. Como é que fica essa questão do país, né? Do Brasil para a União Europeia e para o Reino Unido e também Goiás nesse momento? Bom, a economia britânica ela é essencial para o funcionamento da União Europeia e, tal como a economia do continente é essencial para o funcionamento da economia britânica, e já o movimento, a incerteza, a insegurança provocada pelo movimento de saída já fez com que a Libra tivesse uma das maiores quedas em 30 anos. A economia britânica já começa a perder e Londres, que é uma das principais praças financeiras do mundo e que se beneficia justamente desses acordos com a União Europeia para operar no continente, vai evidentemente perder oportunidades de negócio, isso vai causar desemprego. Então a economia britânica, as principais perspectivas é de que a economia britânica ela sofra consequências duradouras desse movimento de saída da União Europeia. Isso impacta o Brasil e o Mercosul porque nós estamos em um processo de negociação de um acordo com a União Europeia.
por um lado, como nós temos boas relações com a União, com o Reino Unido, essa saída do Reino Unido vai dificultar a retomada desse processo, até porque a União Europeia agora precisa pôr a casa em ordem, e com a saída do Reino Unido, a União Europeia ela pode trazer um outro jogo de questões para esse acordo com o Mercosul. Então, nós que estamos num momento de recuperação econômica, isso é bastante negativo, porque nós poderíamos abrir novos mercados nesse momento, mas aí existe a possibilidade de que esse acordo Agora vai seja outras adiado. negociações, vão começar outras negociações e todo um processo, provavelmente. Isso pode durar quanto tempo? Estão falando em 2 anos para dar uma sossegada aí nesse terremoto, né? Será que vai isso ou mais? Provavelmente mais tempo. O próprio Cameron, o atual primeiro-ministro britânico, ele queria que o processo de saída do Reino Unido começasse em outubro, que seria o momento em que ele sairia do cargo. Só que como há uma pressão da União Europeia para que o processo se inicie rapidamente, as negociações do Reino Unido, primeiro, com a União Europeia em separado, elas serão muito difíceis, pelo tom que já tem sido utilizado. A reorganização da economia britânica fora do mercado comum europeu, ela também vai ser muito complicada, porque as economias já estão imbricadas e o Reino Unido é um ator econômico forte. E parte da movimentação da saída está relacionada com buscar outras oportunidades em países emergentes, como a Índia e a China. Então, há inclusive uma possibilidade de competição do Brasil por esses mercados, já que o Reino Unido agora entra como um ator que vai poder fazer relações bilaterais com esses estados com maior liberdade. Então, de alguma maneira, isso impacta a economia mercosulina e a economia brasileira diretamente, porque nós precisamos desse movimento de globalização para a inserção da nossa mercadoria. Ainda mais no momento em que nós estamos, né, em que o nosso país está passando. Danilo, muito obrigada. Eu que agradeço. Vir aqui falar com a gente, explicar, né, dar todo esse mapa aí mundial da economia e que a gente, claro, faz parte e é muito importante. Muito obrigada pela presença aqui no TJ Goiás. A situação não está complicada, mas a gente espera que se resolva. Com certeza, para todos os lados, né? Sim. Bom, eu conversei agora com Danilo Alarcon, ele que é coordenador do curso de Relações Internacionais aqui da PUC Goiás.